Bem-vindos ao canal, mais um vídeo por aqui. Eu espero muito que te edifique, que te inspire, amém? Se te abençoar de alguma maneira, deixa sua inscrição, deixa seu comentário para edificar também, porque hoje a gente vai continuar falando sobre evidências, mas agora evidências de um líder corajoso, ou, como nós vamos falar aqui sobre Josué, sobre um futuro líder corajoso. Essa história é tão impactante, eu tirei algumas coisas importantes para trabalhar aqui, para a gente conversar, e eu espero que te inspire, amém? Primeira coisa importante sobre Josué é que ele aceita o chamado do Senhor e não só o chamado de um homem, porque Moisés foi um homem muito conhecido na Bíblia, a história dele é muito inspiradora, muito poderosa na Bíblia, né? Os seus feitos maravilhosos através do poder de Jesus, mas no meio disso surge aquele homem Josué, né? Aquele jovem que desde novinho sempre estava já envolvido com as coisas do Senhor. Ele tinha uma coisa interessante que era um coração humilde para entender que o período de juventude dele, o período de ser instruído por Moisés era um período que ele precisava aprender, né? Então, muitas vezes nós precisamos chegar nesse lugar de um coração ensinável para a gente se estruturar e quando chegar a oportunidade de liderarmos qualquer coisa, qualquer missão que o Senhor nos chamar para executar, nós estarmos preparados o máximo possível. Então, Josué tinha isso, ele tinha um coração ensinável e ele estava preocupado em ter uma boa referência. Ele sabia, antes de ser um líder, ser um bom liderado. Ele tinha isso no coração, porque nós vemos durante tudo aquilo que Moisés fazia, ele se envolvendo não com uma imposição de querer ser superior, de querer fazer à frente, mas ele via Moisés fazer, ele estava ali disponível. Então nós precisamos desse coração ensinável e humilde para aprender. Essa é uma característica muito importante para um líder cheio de coragem, cheio de ousadia como ele foi. Segunda coisa importante nesse contexto, ele estava envolvido em tudo, mas uma coisa marcante, na verdade duas, a primeira delas é que quando Moisés sobe ao monte para receber as instruções do Senhor de como ensinar o povo a viver e a andar, Josué estava lá. Então ele recebia, ele partilhava dessas experiências, das experiências sobrenaturais que Moisés tinha, e isso era derramado sobre a vida dele também. Então ele não estava preocupado se ele estava lá em cima, se ele estava lá embaixo, se ele tinha ficado, se ele ia junto. Ele queria estar participando do mover de Deus. Então isso é um detalhe precioso também. Segunda coisa, ter como prioridade um relacionamento com Deus. A referência maior de Josué era o amor dele ao Senhor, apesar, claro, né, de ter uma relação muito profunda com Moisés em relação a ser o seu líder, né, a ser aquele sacerdote e aquela referência naquele momento. Josué estava preocupado em agradar o Senhor e não só em agradar Moisés. Então nós temos que buscar ter esse coração também de não só agradar os homens, não só fazer pelos homens, não só para que as pessoas venham até nós e digam alguma coisa e nos recompensem, mas para que o coração de Deus olhe para nós, né? Para que as primícias do Senhor recaiam sobre nós pela nossa obediência, pela nossa forma de querer ser um bom líder também e representar Jesus. E é muito interessante quando Moisés ia à tenda do encontro, né, para falar com o Senhor, para se relacionar com o Senhor face a face. Josué estava lá em todos os momentos, né? E é muito interessante quando o texto diz que mesmo depois que em algumas situações Moisés ia embora da tenda, depois de se relacionar com o Senhor, Josué permanecia naquele lugar porque ele tinha fome e ele tinha sede pela presença de Deus. E isso é o mais importante. Nós precisamos desenvolver um relacionamento profundo com o Senhor para trabalharmos para Ele ser a nossa recompensa, né? Antes de, claro, nos submetermos às lideranças, às hierarquias que são necessárias estarmos sujeitos, em todos os lugares é necessário, né, termos líderes e referências,
Josué estava preocupado em agradar o Senhor, e isso é muito importante. Segunda coisa, Josué era alguém que estava se tornando um líder e ele tinha uma visão clara a respeito das promessas de Deus. Tem um pedaço, né, uma história muito linda do momento em que o Senhor instrui Moisés a enviar 12 espias para a terra prometida, para ver como era aquele ambiente, né, para sondar aquele ambiente, trazer informações necessárias para eles conseguirem chegar até aquele lugar. De 12 pessoas, 10 pessoas voltam com as informações de que não seria possível, de que eles tinham que desistir do plano, que a terra não era boa, que ia dar tudo errado, eles iam ser derrotados. Mas quem foram as duas outras pessoas que foram visionárias o suficiente para confiar nas promessas do Senhor? Josué e Caleb. E apesar de Caleb, naquela época, né, ser mais velho que Josué, Josué compreendeu tão claramente quanto Caleb que o Senhor estava naquela situação e que eles tinham sim que perseverar e dar andamento, continuidade ao plano que Moisés tinha no coração revelado por Deus de ir em direção àquela terra. Então eles tinham essa visão. Josué era visionário o suficiente para olhar para a terra e passar as informações boas daquele lugar, mesmo, claro, observando algumas situações que poderiam dar errado. Ele confiou o suficiente em Deus para falar: vai dar certo, a gente precisa confiar nessa promessa e a gente precisa ser fiel e agir. Isso é muito importante. Então, essa segunda coisa é sermos visionários. A gente tem que crer. Se Jesus liberou uma palavra, se Jesus está no controle, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das vozes ao nosso redor dizendo que não vai dar certo, se nós formos realmente liderados por Jesus e estarmos realmente envolvidos na obra dele, vai dar certo, porque ele cumpriu as promessas dele. E no meio disso tudo, ele sente Deus atraindo ele para esse lugar, não só de preparação, mas de execução, né? Então, a terceira coisa, que é uma consequência de tudo isso que estava sendo gerado em Josué, é que ele trabalha com honra para ser honrado. Então, ele honrava a vida de Moisés, ele honrava a vida daquele povo, ele honrava tudo o que ele viu acontecer na história do povo de Israel, todo o processo que ele precisou passar. Ele honrou o processo dele de ser um liderado, para depois então ser reconhecido como o sucessor de Moisés, né? Então, por que nós precisamos tanto dessa coragem? O ministério de Josué é conhecido, né, pelas frases que o Senhor liberou e também Moisés liberou sobre Josué, de que seja forte, seja corajoso. Você vai dar continuidade a um legado, mas você vai também conseguir fazer com excelência, porque eu, o Senhor, estarei com você. É muito lindo, né? O livro de Josué começa com essas palavras vindas de Deus afirmando a liderança de Josué. Então isso não tem preço, né? Ele foi honrado por Moisés quando Moisés entendeu que ele não poderia entrar na terra e ele estava perto da morte dele. Ele então unge Josué para isso, ele comissiona Josué para isso e honra a vida dele publicamente, diante de todos, e derrama sobre a vida de Josué tudo aquilo que Deus pediu para ser liberado, e ele diz essas palavras, né? No meio daquele contexto, ele está querendo dizer: Josué, você precisa ser corajoso, que agora é com você. Então, muitas vezes a gente precisa se colocar nesse lugar. Agora é conosco, né? Nós precisamos carregar o legado das pessoas que vieram antes de nós, e nós precisamos ter um lugar de consciência de que nós precisamos ser referência para a nossa geração. Então, você que está me ouvindo, vamos buscar esses atributos, vamos buscar desenvolver essas características de um líder corajoso, de alguém que entende a voz do Senhor e passa pelo processo e honra a vida das pessoas, e é alguém que sabe ser liderado, e quando chega o momento e a oportunidade de se colocar na posição de líder, faz isso com excelência e temor a Deus. Então, que esse vídeo te abençoe muito, te inspire a buscar esse lugar e a ouvir a voz do Senhor para você liderar aquilo que Ele está te chamando para liderar. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.